Bom dia a todos, né? Vamos dar início à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai fazer ainda uma revisão, mas revisando agora o último conteúdo que vocês falaram para mim, que foi trabalhado com vocês, que vocês estudaram, que é aquele sobre ligações químicas, tá? Então, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida sobre as ligações químicas e depois vamos fazer algumas atividadezinhas. Tudo bem? Vamos lá, gente. Eu sei que quem já pegou a apostila aí do terceiro bimestre, provavelmente já deve ter visto que na apostila do terceiro bimestre não vem conteúdo de química, né? O conteúdo da apostila de vocês ali do terceiro bimestre, ele vem só física. Então a gente vai fazer aí as nossas aulas. Eu não sei, vocês podem me dizer melhor. Alguém tá com a apostila aí? Se alguém tiver com a apostila, me diga, por favor, se veio conteúdo de química na apostila do terceiro bimestre, que a apostila que eu tenho acesso, ela não tem química, ela só tem física. Então a gente vai fazer uma revisãozinha aqui do... Então fala pra gente, Jéssica, abre lá na parte de ciências, eu acho que é ciências ainda, a apostila de vocês, eu não lembro, mas procura lá pra mim, só para verificar se vem ou não. Realmente, eu acredito que essa agora de vocês, do terceiro e do quarto, seja os conteúdos referentes à física. Então, o que a gente vai fazer? Eu não sei se vocês concluíram a apostila do segundo bimestre, que é quando tenham o conteúdo de química ainda, mas se vocês não concluíram, eu vou fazendo um passo a passo aqui sobre o que a gente já estudou, revisando alguns conteúdos e colocando outros conteúdos que a gente também vai precisar aí quando nós estivermos lá no ensino médio, tá? Fiquem tranquilos que todo o material que eu utilizar, eu disponibilizo ele para vocês, para que vocês consigam acompanhar as nossas aulas, tá? Então vamos lá, gente. Hoje, como está aparecendo aí no slide para vocês, então hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os diferentes tipos de ligações químicas, tá? Sobre isso que a gente vai falar. Ligações químicas, tá? Mas antes da gente falar de ligações químicas, a gente primeiro precisa entender, a gente precisa compreender o seguinte: por que dois átomos eles fazem ligações químicas? Por que em geral, por que normalmente nós não encontramos átomos sozinhos, tá? Se a gente pegar lá a tabela periódica dos elementos químicos é uma tabela que constam ali as informações de todos os átomos, de todos os elementos químicos conhecidos pelo homem até o dia de hoje. A gente vai encontrar que lá nessa tabela periódica existem cerca de 118 elementos químicos. Ou seja, nós conhecemos 118 diferentes tipos de átomos. Desses 118, a grande maioria, ou seja, 110, eles não são encontrados na sua forma isolada na natureza. Apenas 8 desses 118 átomos podem ser encontrados na sua forma natural. Esses 8 átomos que podem ser encontrados na sua forma natural, eles se chamam gases nobres, tá? Que é os que ficam na parte mais à direita da tabela periódica, no que a gente chama de família 18 da tabela periódica, tá? Com exceção desses gases nobres, todos os demais elementos químicos, todos os demais átomos, eles só serão encontrados realizando ligações químicas, tá? Então a gente precisa primeiro, antes de falar dos diferentes tipos de ligações químicas, nós precisamos entender o porquê essas ligações químicas elas são realizadas, tá? Se a gente analisar a configuração de um gás nobre, aqui só tem 7, tá? Porque o último foi descoberto recentemente e como ele é artificial, a gente não fala sobre ele. Então, os 7 gases nobres aqui. Todo átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons. A gente já aprendeu isso quando falamos lá dos modelos atômicos. Prótons e nêutrons dentro do núcleo do átomo,
e os elétrons girando ao redor desse núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Nessa eletrosfera, os elétrons eles estão distribuídos em diferentes pontos da eletrosfera que a gente chama de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Tá? Cada camada eletrônica ela suporta uma quantidade máxima de elétrons. Assim, se eu pegar o átomo de hélio e distribuir os elétrons dele, o hélio só tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão ficar todos na primeira parte da eletrosfera, na camada eletrônica que a gente chama ela de K. Já o neônio, ele tem 10 elétrons. Se ele tem 10 elétrons, se eu distribuir esses 10 elétrons pelas camadas eletrônicas, na primeira ficam 2 e na segunda ficarão 8. Para o argônio, que tem 18 elétrons, na primeira camada ficam 2, na segunda 8 e na terceira 8 também. Para o criptônio, na primeira camada 2, na segunda 8, na terceira 18 e na última 8. Se a gente analisar aqui, ó, todos os gases nobres, eles têm uma coisa em comum. Todos eles, na sua última camada eletrônica, eles têm 8 elétrons, que é o máximo de elétrons que um átomo pode apresentar na sua última camada eletrônica. Na camada eletrônica mais distante do núcleo, o número máximo de elétrons sempre é 8. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, eles já têm 8 elétrons preenchendo a sua última camada eletrônica. Por isso a gente diz que os gases nobres eles são estáveis. Estáveis porque eles já têm a sua última camada eletrônica completamente preenchida. Eles já têm o total de elétrons que é necessário para estarem nessa última camada eletrônica. O hélio não tem 8, ele tem só 2. Mas como na camada K, que é a primeira camada eletrônica, o máximo de elétrons é 2, então o hélio ele também é estável naturalmente, porque ele tem 2 elétrons na primeira camada eletrônica, que é a única que ele tem, e como só cabem 2 elétrons aqui, o hélio também está com a sua última camada eletrônica completamente preenchida. Então a característica que todo gás nobre tem, que faz com que eles sejam os únicos átomos que são encontrados isolados na natureza, é que eles já apresentam uma estabilidade eletrônica. Essa estabilidade eletrônica ela só é obtida, ela só é atingida quando a última camada eletrônica do átomo é completamente preenchida pelo seu total de elétrons. Se for a primeira, tem que ser 2, e se forem as próximas, tem que ser 8. Tá? Todos os demais átomos, todos os outros 110 átomos que não são os gases nobres, eles não apresentam essa estabilidade eletrônica naturalmente. Ou seja, na última camada eletrônica deles, eles vão apresentar uma quantidade menor de elétrons, menos do que 8. Portanto, para eles poderem adquirir essa estabilidade eletrônica, para eles adquirirem a configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, eles necessitarão realizar uma ligação química com outro átomo, onde nessa ligação química haverá um compartilhamento ou uma doação de elétrons, para que dessa forma eles consigam atingir uma estabilidade. Ou seja, para que dessa forma eles fiquem na sua última camada eletrônica com o máximo de elétrons que é possível apresentar nela. Se for da L em diante é 8, e se for a K tem que ser 2. Tudo bem? Então, o que a gente precisa entender antes de falar de qualquer tipo de ligação química, antes da gente falar de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, é essa ideia da estabilidade, tá, gente? Os átomos sempre se ligarão para que eles possam atingir a estabilidade eletrônica, que é preencher completamente de elétrons a sua última camada eletrônica, tá? Isso é estabilidade, é estar com a última camada eletrônica da eletrosfera totalmente preenchida de elétrons. Se essa camada for a camada K, que é a primeira, se a primeira for a última, né?
Então, eles precisam ter 2 elétrons na camada K. Se nessa camada for a L, a M, a N, a O, a P ou a Q, o máximo de elétrons para a última tem que ser 8 elétrons, tá? Então, o objetivo de uma ligação química entre 2 átomos sempre será adquirir a estabilidade eletrônica e preencher a sua última camada eletrônica com o máximo de elétrons possíveis, tá? O máximo de elétrons que aquela última camada eletrônica conseguir. Tranquilo? Então, por isso, gente, que aqui está escrito aqui assim: átomos tendem a se estabilizar quando sua eletrosfera adquire uma configuração semelhante ao do gás nobre mais próximo a ele. Por exemplo, o sódio. Olha aqui o sódio. O sódio, normalmente, ele tem, na primeira camada eletrônica, 2 elétrons, na segunda camada eletrônica, ele tem 8 elétrons, e na terceira camada eletrônica, ele tem 1 elétron só. Tá? Por isso, normalmente, quando o sódio ele realiza uma ligação química, ele tem uma tendência de perder esse elétron aqui. Ele, numa ligação química que o sódio for realizar, ele vai doar esse elétron dele aqui, esse elétron que está na última camada eletrônica. Quando ele doa esse elétron, a camada M fica sem elétron nenhum, e então a última camada eletrônica dele passa a ser imediatamente a camada L, onde ele já tem 8 elétrons. Portanto, ele adquire a estabilidade eletrônica nessa situação, quando ele perde o elétron que está sobrando nessa camada M. Tá? Percebam que aqui, ó, quando o sódio ele adquire a estabilidade eletrônica, ele fica com uma configuração eletrônica semelhante à do neônio, que é o gás nobre mais próximo dele. Tá? Por isso que eu disse aqui em cima, que ele se estabiliza quando a sua eletrosfera adquire uma configuração semelhante à do gás nobre mais próximo a ele. Então, o sódio vai adquirir estabilidade quando a configuração dos elétrons dele adquirir uma forma, adquirir uma configuração semelhante à do neônio, que é o gás nobre mais próximo a ele. Já o cloro, olha aqui o cloro, ele tem 2 elétrons na primeira camada eletrônica, 8 na segunda e 7 elétrons na terceira, apenas 7. Então, para que o cloro possa adquirir estabilidade eletrônica, para ele, perder 7 elétrons não é uma coisa interessante. Para ele é muito mais fácil ele ganhar um elétron do que perder. Assim, se ele ganha um elétron, e ele tinha 7 na última camada eletrônica, esse elétron que ele ganhou entra na última camada eletrônica, se junta com os 7 que ele já tem, portanto, ele passará a apresentar 8 elétrons na última camada eletrônica e também se tornará estável. Tá? Se tornando estável, consequentemente, ele fica com essa configuração eletrônica aqui, que é semelhante à do argônio, que é o gás nobre mais próximo do cloro. Tá? Então, por isso que diz aqui em cima que ele só adquire estabilidade quando a configuração eletrônica se torna semelhante à do gás nobre mais próximo. Então, em outras palavras, a maioria dos átomos adquire a estabilidade eletrônica quando atinge 8 elétrons em sua camada de valência. Presta atenção aqui, ó, a maioria, não todos. Temos o hélio, por exemplo, que adquire estabilidade eletrônica só com 2 elétrons. Temos também, no caso aí, o hidrogênio, que também adquire estabilidade eletrônica só com 2 elétrons. Nós temos também, no caso aí, o potássio, que também adquire estabilidade eletrônica só com 2 elétrons, o berílio e assim por diante. Tá? Mas, às vezes, existem algumas exceções. Tá? As exceções são átomos que podem adquirir estabilidade sem ter 8 elétrons na última camada eletrônica, tendo menos ou às vezes até mais do que 8. Tá? Mas são exceções, não é regra. A regra é que todo precisa ter pelo menos 8 elétrons na sua última camada eletrônica, em geral. As exceções são aqueles que podem adquirir estabilidade eletrônica com 4, 6, 12 ou até mais, às vezes, do que esses elétrons aqui, que é o caso, por exemplo, do berílio, do boro, o fósforo, o enxofre. Todos eles podem adquirir estabilidade eletrônica com mais de 8 elétrons, mas não é comum, por isso eu coloquei aqui que são exceções. Tá? Então, agora a gente vai começar a falar dos diferentes tipos de ligações químicas, ou seja, das diferentes formas que 2 átomos podem se ligar
para que eles atinjam essa configuração eletrônica de um gás nobre, para que eles fiquem com essa configuração semelhante a um gás nobre e, consequentemente, adquiram a estabilidade eletrônica. O primeiro tipo de ligação ele se chama ligação iônica. Tá? É a primeira forma que dois átomos têm de se ligar, é a ligação iônica. Tá? O que acontece nessa ligação iônica? Como que ela ocorre? Então, presta atenção no que está escrito no primeiro parágrafo aqui. É um tipo de ligação que ocorre entre elementos com grandes diferenças de eletronegatividade. Professor, eu não faço a menor ideia do que é eletronegatividade. Imaginem assim, gente. Imagina o átomo como se ele tivesse uma força. Vamos colocar em palavras assim que a gente consegue entender. Imagina como se ele tivesse uma força e essa força é capaz de puxar elétrons para ele. Imagina que a força de um átomo é medida de acordo com a capacidade que ele tem de puxar elétrons para perto dele. Tá? Essa força a gente chama de eletronegatividade. Quando a gente tem um átomo que é bem forte, que ele puxa bastante os elétrons para ele, nós dizemos que ele tem uma grande eletronegatividade, porque ele está puxando bastante os elétrons para perto de si. Já quando a gente tem um átomo que é fraquinho, que não consegue puxar tão bem os elétrons assim, a gente diz, consequentemente, que esse átomo ele tem uma baixa eletronegatividade, porque ele não é tão forte. Agora imagina dois átomos brigando, eles competindo para puxar elétrons. Um bem forte e outro bem fraco. Então, nesse tipo de competição, o que é mais forte vai puxar o elétron e vai ganhar esses elétrons, vai ficar para ele os elétrons. Enquanto que é mais fraquinho não vai conseguir puxar, vai perder o elétron, vai deixar ele ir embora e, consequentemente, fica sem esses elétrons. Tá? Isso é a ligação iônica. Quando dois átomos, dois átomos com grande diferença de eletronegatividade são colocados próximos uns dos outros e, devido a essa proximidade, o que é mais eletronegativo tira elétrons, rouba elétrons do que é menos eletronegativo, porque o que é mais eletronegativo é mais forte no atrair esses elétrons, tá? Geralmente, pessoal, as ligações iônicas, elas ocorrem com elementos metálicos quando estão se ligando com elementos não metálicos, tá? Como assim metálicos e não metálicos? Pessoal, a tabela periódica, vamos fazer um desenho bem simplificado de uma tabela periódica aqui, só para a gente poder compreender. Então, uma tabela periódica aqui. Todos os elementos químicos que se encontram aqui, nesta parte da tabela periódica, daqui para cá, é tudo metal. Tá? E os que se encontram nesta parte da tabela periódica, daqui para cá, é tudo não metal. Então, a ligação iônica ela vai acontecer quando algum dos elementos que se encontram nessa região da tabela periódica se liga com algum dos elementos que se encontram nessa outra região da tabela periódica. E nesta ligação química, então, vai ocorrer uma perda de elétrons. Os metais, como eles são menos eletronegativos, eles são mais fraquinhos, eles perdem os elétrons. E os não metais, como eles são mais eletronegativos, como eles são mais fortes, digamos assim, eles ganharão esses elétrons da ligação. Tá? Então, olha aqui como acontece. Há um deslocamento de elétrons da eletrosfera do elemento menos eletronegativo, ou seja, do elemento mais fraquinho, para a eletrosfera do elemento mais eletronegativo, para o mais forte. E assim ocorre, então, formação de íons. Por isso, agora o nome ligação iônica, porque sempre haverá a formação de íons. O que é um íon, gente? Alguém sabe me dizer o que é um íon? O que é um íon? Lembram-se o que é um íon? Não?
Não lembram-se? Então vamos falar aqui o que é um íon, gente. Olha aqui. O átomo de sódio no seu estado natural, no seu estado normal, sem estar realizando ligação química. Ele tem aqui, ó, dentro do núcleo dele, ele tem 7 prótons. 7 não, desculpe. Ele tem 11 prótons, desculpe, 11 prótons no núcleo do sódio. Ele tem 11 prótons aqui dentro. Lembra que próton tem carga elétrica positiva? Então, se eu fosse representar os prótons do sódio, ele tem 11 prótons no seu núcleo, no seu estado fundamental, seu estado normal, antes de fazer ligação química. Na eletrosfera, o sódio também tem 11 elétrons. O elétron tem carga elétrica negativa, tá? Então, dentro do núcleo tem 11 partículas positivas e na eletrosfera tem 11 partículas negativas. Portanto, o sódio no seu estado fundamental, a carga elétrica dele é zero. Ele é neutro no seu estado fundamental, porque ele tem a mesma quantidade de partículas positivas e de partículas negativas, ou seja, a mesma quantidade de prótons e de elétrons no seu estado normal, sem fazer nenhuma ligação química, quando ele está sozinho. Tá? Porém, quando o sódio ele faz uma ligação química, ele perde um elétron porque ele é bem pouco eletronegativo, ele é bem fraquinho. Significando que, se ele perdeu um elétron, consequentemente, ele tinha 11 elétrons, ele vai passar a ter só 10. Só 10 elétrons. Mas ele continua tendo 11 prótons porque não mexe na quantidade de prótons do núcleo. Agora, quando esse sódio perder esse elétron, então, vai haver um desbalanceamento nas cargas elétricas do átomo, nas cargas elétricas do sódio. Se antes ele tinha 11 positivos e 11 negativos e, portanto, a sua carga elétrica geral era zero, agora isso não vai acontecer. Agora ele tem 11 cargas positivas e 10 negativas porque ele perdeu um elétron. Portanto, se eu fizer a diferença aqui, ele vai ter uma carga positiva. A carga elétrica geral do sódio, né? Os 10 cargas negativas neutralizam 10 cargas positivas e sobra uma carga positiva ainda. Então, o sódio vai apresentar uma carga elétrica agora. Uma carga elétrica do tipo positiva. Quando o átomo ele não é neutro, ele apresenta carga elétrica, eu dou o nome para o átomo. Agora eu já não chamo mais de átomo, eu chamo de íon. Tá? Íon porque ele tem carga elétrica, ele não é neutro. Se é neutro, é átomo. Se tem carga elétrica, é íon. Portanto, fala aqui que numa ligação iônica sempre haverá formação de íons. Formação de íons porque os átomos eles vão perder elétrons ou vão ganhar elétrons, portanto vão ficar com mais elétrons ou menos elétrons do que a quantidade de prótons do núcleo. Isso leva, consequentemente, à formação do que a gente chama de íon. Então, beleza? Tá? Então, observem essa ligação química aqui entre um átomo de sódio e de cloro para formar a substância que a gente chama de cloreto de sódio, ou que é o que a gente chama popularmente de sal de cozinha. O sódio, na primeira camada eletrônica, ele tem 2, na segunda ele tem 8 elétrons e na terceira ele tem um só. O cloro, na primeira, tem 2, na segunda tem 8 e na terceira tem 7 elétrons. Tá? Quando esses dois átomos são colocados próximos uns dos outros, lembra que eu falei por causa da diferença de eletronegatividade? O cloro é mais forte do que o sódio. Então o cloro vai ter uma tendência de puxar o elétron da última camada eletrônica do sódio. Como o sódio é fraquinho, ele não consegue vencer essa competição com o cloro. O cloro é mais forte e puxa o elétron para ele. Assim, esse elétron vai sair daqui e vai passar para o cloro. Como esse elétron saiu daqui, a última camada eletrônica do sódio fica sem nenhum elétron, fica vazia. Portanto, passa a ser a última, aquela que é a anterior, aquela onde não estava esse elétron. Ou seja, a camada L, que o sódio já tem 8 elétrons nela. Portanto, o sódio está estável. Ao mesmo tempo, quando o cloro ganha o elétron do sódio, ele passa também a ter 8 elétrons na sua última camada eletrônica e adquire estabilidade. Aí o sódio vai formar um íon positivo
porque ele perdeu um elétron. O cloro forma um íon negativo, porque ganhou um elétron. E essa diferença de cargas elétricas, vocês já ouviram aquela frase que diz assim, os opostos se atraem? Vem exatamente desse conceito aqui de átomos. Quando a gente tem um íon positivo e um íon negativo, essa diferença de cargas elétricas entre os dois íons faz com que eles se atraiam e fiquem grudadinhos, fiquem unidos. Então, o sódio, que antes estava sozinho, e o cloro, que também antes estava sozinho, quando ocorre essa passagem de elétron do sódio para o cloro, os dois adquirem cargas elétricas opostas e isso faz com que eles permaneçam unidos. Agora não é mais só sódio ou só cloro. Os dois estão juntos formando uma substância química que a gente chama de cloreto de sódio, ou popularmente conhecido então como sal de cozinha. Tá? Então olha aqui. Aqui eu só fiz a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Eu não sei se vocês já aprenderam a fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling, mas mostrando a terceira camada eletrônica aqui do sódio com um elétron e a terceira camada eletrônica aqui do cloro com 7 elétrons. Quando perde esse elétron aqui, a última camada eletrônica do sódio passa a ser a camada 2, onde ele já tem 8, e a do cloro, que ganhou o elétron, que só tinha 7, agora passa a ter 8 e também adquire estabilidade eletrônica. Certo? Como que a gente consegue descobrir qual vai ser a fórmula da substância química, então, quando elas estão fazendo ligações do tipo iônicas, tá? Por exemplo, eu mostrei aqui para vocês a ligação entre o sódio e o cloro. Um átomo de sódio doa um elétron para um átomo de cloro, os dois se juntam e ficam estáveis formando o NaCl. Então foi um átomo de sódio com um átomo de cloro. Eu poderia representar a fórmula química aqui assim, Na1Cl1. Porém, como não precisa colocar o número 1 quando a gente tem de índice, quando a quantidade de átomos da ligação é 1 só, a gente não precisa representar ele, só coloca o símbolo. Agora, quando precisar de mais de um átomo para poder doar elétrons ou para receber os elétrons para que a ligação química ela seja feita, aí a gente precisa colocar aqui embaixo, no lugar onde a gente chama de índice, essa quantidade de átomos necessários para que essa ligação química seja feita. Olha aqui esse exemplo. O alumínio e o oxigênio. O alumínio ele é um átomo do grupo dos metais. O oxigênio ele é um átomo do grupo dos não metais. Tá? O alumínio, na última camada eletrônica dele, ele tem 3 elétrons na última camada eletrônica. E o oxigênio tem 6. Tá? Olha aqui. O alumínio com 3 elétrons na última camada eletrônica, que é a camada 3, e o oxigênio com 6 elétrons na última camada eletrônica, que é a camada 2. Tá? Quando o alumínio e o oxigênio são colocados próximos uns dos outros, o oxigênio, que é mais eletronegativo, vai puxar os elétrons do alumínio, que é menos eletronegativo. Tá? Então, esses 3 elétrons aqui do alumínio vão ser puxados pelo átomo de oxigênio. Só que percebam aqui, para o oxigênio ficar estável, ele tem 6 na última camada eletrônica. Para ele ficar estável, ele precisa de 8. Então, ele não pode puxar os 3 elétrons do alumínio. Ele só vai puxar 2 e vai ficar estável, porque vai ficar com 8 elétrons. Mas fica sobrando um elétron para o alumínio. Ele não pode ficar com esse um elétron que ele não adquire estabilidade. É aí que vai ter que participar um outro átomo de oxigênio que vai receber esse um elétron aqui, ficando com 7. Mas o oxigênio não se estabiliza com 7, ele precisa de 8. É por isso que daí vai precisar de mais um átomo de alumínio. Tá? Então, nessa ligação entre alumínio e oxigênio, não é um átomo de alumínio que se liga com um átomo de oxigênio para formar a substância óxido de alumínio. Como que eu consigo determinar quantos átomos de cada um vão ser necessários? Olha aqui, um macetezinho, que é uma regrazinha bem fácil, que se a gente aprender, a gente consegue descobrir a quantidade de átomos que vai se ligar facinho. O alumínio, para ele poder adquirir a estabilidade eletrônica, olha aqui, ele tem 3 elétrons na última camada eletrônica dele. Como ele é um átomo pouco eletronegativo, ele sempre vai perder os seus elétrons.
Então, para ele adquirir a estabilidade eletrônica, ele tem que perder 3 elétrons. Então, eu coloco aqui em cima a carga elétrica dele, o quantos de elétrons ele tem que perder. Tá? O oxigênio, ele tem 6 na sua última camada eletrônica. Portanto, para ele adquirir estabilidade, ele precisa ganhar 2 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons que o oxigênio precisa ganhar. Para eu determinar a fórmula química formada, a fórmula iônica formada, da ligação química entre esses dois átomos, é só eu fazer isso aqui, ó, que está sendo apontado pelas setinhas. O número que está em cima do oxigênio, eu vou colocar lá embaixo do alumínio. Ligação acontecer. O número que está em cima do alumínio, eu vou colocar lá embaixo do átomo de oxigênio, que indica a quantidade de átomos de oxigênio necessários para essa ligação química. Então, a fórmula química da substância fica Al2O3. Significa que a ligação química entre alumínio e oxigênio, para ela acontecer, precisa de 2 átomos de alumínio, que vão doar um total de 6 elétrons, e 3 átomos de oxigênio, que vão receber um total também de 6 elétrons. 2 elétrons para cada um deles, dando um total de 6. Tá? Então, para a gente determinar a fórmula química de uma ligação iônica, a gente sempre faz isso daqui. Coloca as cargas elétricas em cima do átomo, que é a quantidade de elétrons que ele precisa ganhar ou perder, e depois só inverte o número, colocando aqui embaixo no índice. O que a gente colocou de carga no elemento metálico vai embaixo como índice do elemento não metálico. O que a gente colocou de carga aqui em cima do elemento metálico vai embaixo do metálico como índice também, tá? Igual está aqui embaixo. Assim a gente descobre quantos átomos de cada um é necessário para que a ligação química ela se processe. O segundo tipo de ligação química que a gente vai estudar hoje são as ligações do tipo covalentes. Tá? Nas ligações covalentes, elas não necessariamente ocorrerão, aliás, não necessariamente não, elas não formarão íons. Tá? Não é formado um íon positivo nem um íon negativo. Mas então o que faz com que os átomos eles se liguem e fiquem juntos, fiquem unidos formando uma substância química, tá? No caso das ligações covalentes, olhem aqui. Primeiro, ocorre entre átomos com pouca ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Essa é uma diferença muito importante entre ligação covalente e ligação iônica. A ligação iônica ela ocorre entre 2 átomos que têm uma grande diferença de eletronegatividade. Agora, no caso da ligação covalente, ela vai ocorrer entre átomos com pouca ou nenhuma diferença de eletronegatividade entre eles. Então, se a gente fosse representar de novo aquela ideia da tabela periódica, fazendo uma tabela periódica simplificada aqui só para a gente compreender essa ideia de ligação covalente. Então, fiz de novo a minha tabela periódica aqui, tá? Falei para vocês que daqui para cá são os elementos que são chamados de metais, que têm uma baixa eletronegatividade, que são bem fraquinhos com relação à eletronegatividade, e daqui para cá são os não metais. Vou só colocar o não aqui, tá? Não metais. E aqui nesse cantinho vão estar os gases nobres. Os gases nobres a gente não considera porque eles não fazem ligações químicas espontaneamente. Tá? Então, todo mundo que se encontrar nesta parte da tabela periódica aqui, qualquer elemento químico que esteja nessa parte da tabela periódica, será um não metal. E por ser não metal, a diferença de eletronegatividade entre eles é baixa ou nenhuma. Isso faz com que se 2 elementos químicos que são não metais estiverem realizando uma ligação química, a ligação nunca vai ser do tipo covalente. Aliás, nunca vai ser do tipo iônica. Ela vai ser do tipo covalente. Tá? Então, a ligação covalente ela é característica quando ela acontece entre 2 elementos químicos que são não metais ou entre um não metal e um semimetal. O semimetal também está aqui junto com os não metais. Tá? Então, as ligações covalentes elas sempre ocorrerão entre átomos com pouca diferença de eletronegatividade entre eles.
Esses átomos são dois não metais, ou um não metal e um semimetal. Tá? E como que acontece a ligação covalente, então? Já que a gente tem dois átomos que vão ter praticamente a mesma força na hora de atrair os elétrons para si. A ligação covalente, ela não se dá pela doação ou pela transferência de elétrons propriamente dito. Mas sim, nesse caso, vai haver um compartilhamento. Como assim um compartilhamento? Aquela história assim, imagina que você tem dois caras que são bem fortes e que eles querem brigar. Se os dois caras são bem fortes e querem brigar e saírem no soco, vai dar ruim porque os dois são fortes e os dois vão sair muito machucados da treta. É a mesma coisa que acontece aqui, os dois átomos são fortes. Se eles começarem a brigar por causa dos elétrons, vai dar ruim para os dois, porque os dois são fortes e ninguém sai ganhando com essa história. Então é muito mais fácil eles entrarem num acordo e falar assim, ó, cara, eu tenho um elétron aqui, esse elétron tá aqui, tá de bobeira, tá marcando aqui comigo. Vamos fazer o seguinte, você também tem um aí, eu tô vendo que você também tem um elétron que tá aí à toa, que tá só preenchendo espaço aí, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar um par de elétrons. Eu te empresto um meu, você me empresta um teu. Só que esse que eu tô te emprestando vai continuar sendo meu, eu não tô te dando, é meu, eu só tô te emprestando. E o que é teu continua sendo teu, mas você me empresta ele também. Assim, observa como eu representei aqui a ligação química entre dois átomos de oxigênio. Quando dois átomos de oxigênio se ligam para formar a molécula de gás oxigênio, que é aquilo que a gente respira, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada eletrônica dele, não é verdade? Tendo 6 elétrons na última camada eletrônica, para ele ficar estável, ele precisa de mais 2 elétrons, para ele ficar com 8 e adquirir estabilidade eletrônica. Os dois átomos de oxigênio aqui, eles são iguais. Significa que a força de atração dos elétrons por eles é a mesma. Se eles começarem a brigar para quem puxa o elétron mais forte, para quem vai atrair, quem vai arrancar o elétron do outro, não é uma coisa interessante. Então, o que eles fazem aqui? Eles compartilham elétrons. Esse elétron aqui do oxigênio, ele vai emprestar para o outro átomo de oxigênio também, ou seja, esse elétron vai poder passar aqui para o outro átomo, só que ele não deixa de ser um elétron do oxigênio, ele continua sendo um elétron desse átomo aqui, só vai poder eventualmente passar para o outro aqui para ajudar ele. Tá? Esse elétron aqui desse outro átomo de oxigênio, mesma coisa. Ele continua sendo desse átomo de oxigênio aqui. Porém, eventualmente, ele pode passar para cá para ajudar esse outro átomo a adquirir estabilidade eletrônica. Então, eles compartilham aqui um par de elétrons. Por que um par de elétrons? Porque esse oxigênio empresta um elétron para esse daqui empresta um elétron para esse, como está sendo emprestado aqui 2 elétrons, um de cada, então é um par eletrônico que está sendo compartilhado. Desse modo, esse átomo de oxigênio aqui vai ficar com 6 elétrons próprios dele, que já são naturais dele, mais um elétron que ele está recebendo do compartilhamento aqui do outro oxigênio, fica com 7. A mesma coisa vale para esse daqui, ele já vai ter 6 que são dele, são próprios dele, mais um que ele está recebendo no compartilhamento aqui, ele fica com 7 também. Só que com 7 elétrons ninguém fica estável, eles precisam de 8. É por isso que eles não vão compartilhar só um par de elétrons. Eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Compartilhando 2 pares de elétrons, esse oxigênio tem 6 normalmente, recebe 2 que estão sendo compartilhados pelo outro oxigênio, fica com 8 elétrons, adquire estabilidade. Mesma coisa vale para esse, que também tem 6, recebe 2 que estão sendo compartilhados, ficam com 8 elétrons. Os 2 átomos de oxigênio adquirem estabilidade eletrônica, portanto, temos uma ligação covalente do tipo dupla. Quando é feito 2 ligações assim entre 2 átomos, a gente fala ligação dupla. Tá? Então, uma ligação covalente dupla entre esses 2 átomos de oxigênio aqui. Certo? Olha para o nitrogênio. Quando o nitrogênio ele tem só 5 elétrons na última camada. Para ele adquirir estabilidade, ele precisa ganhar 3, ficar com 8.
Quando ele se liga com outro átomo de nitrogênio para formar o gás nitrogênio, ele tem que compartilhar 3 elétrons entre si. Assim, os dois átomos de nitrogênio compartilham 3 elétrons, adquirem a estabilidade eletrônica e formam o gás nitrogênio. Aí, como eles estão compartilhando 3 pares de elétrons entre si, a gente diz que isso daqui é uma ligação covalente tripla, tá? Tripla porque são 3 pares de elétrons que estão sendo compartilhados entre os dois nitrogênios. Olha no caso da molécula de água. Na molécula de água, a gente tem o oxigênio e 2 hidrogênios. O oxigênio compartilha um elétron com o hidrogênio aqui. O hidrogênio fica com 2 elétrons na última camada eletrônica dele, mas olha aqui, o hidrogênio só tem uma camada, que é a primeira. E ele fica estável com 2 elétrons nessa última camada. Tá? Portanto, ele só precisa compartilhar um elétron. Quando ele faz esse compartilhamento com o oxigênio, o hidrogênio adquire estabilidade porque ele vai ficar com 2 elétrons e o oxigênio vai ficar com 7. Por isso, o oxigênio tem que compartilhar mais um elétron com outro átomo de hidrogênio, para que assim esse hidrogênio também fique estável com 2 elétrons e o oxigênio vai ficar com 8 no total, adquirindo estabilidade eletrônica. Essa ligação covalente aqui, ó, entre hidrogênio e oxigênio, como só é feito o compartilhamento de um par de elétrons, a gente chama isso daqui de ligação covalente simples. Então, tem uma ligação covalente simples entre o hidrogênio e o oxigênio aqui, e mais uma ligação covalente simples entre esse outro hidrogênio e esse oxigênio aqui. Tá? E finalizando aqui, a gente tem o ácido clorídrico, que é o HCl. Nessa molécula, o cloro tem 7 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1. Para ambos adquirirem a estabilidade eletrônica, eles compartilham um par de elétrons só. O cloro fica estável, porque daí ele vai ficar com 8. O hidrogênio fica estável, porque ele fica com 7. Então, a ligação é feita através de uma única ligação covalente simples entre hidrogênio e cloro. E existe um segundo tipo de ligação covalente, que é chamada de ligação covalente dativa, ou ligação covalente coordenada, tá? Dativa ou coordenada. O que é essa ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada, tá, gente? Esse é um tipo especial de ligação covalente onde um átomo que já está estável, ou seja, ele não precisa mais compartilhar ou receber nenhum elétron, ele já está estável, mas ele vai compartilhar um par de elétrons com outro átomo que ainda não se estabilizou. Tá? Então, ela ocorre quando um átomo que já é estável compartilha um par de elétrons com outro que não está estável. Tá? Olha aqui, por exemplo, nessa representação aqui na formação do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Vamos analisar ela por partes. Primeiro aqui, o enxofre, normalmente, cada pontinho preto representa os elétrons do enxofre, tá? Então, o enxofre tem 6 elétrons na última camada eletrônica dele. Ele compartilha um elétron com o oxigênio por uma ligação covalente comum, uma ligação covalente simples. O oxigênio fica com 7, o enxofre fica com 7. Aí o enxofre compartilha mais um elétron com outro átomo de oxigênio aqui. Esse oxigênio fica com 7, o enxofre já fica com 8. Fica estável, porque ele está compartilhando elétrons aqui, ó. Um par eletrônico aqui e um par eletrônico aqui. Se ele já tinha 6, esse elétron do oxigênio completa ele ficando com 7, mais esse elétron completa ele ficando com 8. Aí o oxigênio compartilha elétron com esse hidrogênio aqui, ficando com 8 também, e o hidrogênio com 2. E esse oxigênio compartilha mais um elétron com esse hidrogênio aqui, também ficando com 8, e o hidrogênio com 2. Mas só que a substância tem 4 átomos de oxigênio. O ácido sulfúrico é representado pela fórmula H2SO4. Até aqui o que a gente viu, aqui já está todo mundo estável, ninguém mais precisa fazer ligação nenhuma. Deveria ser H2SO2. Mas não é isso aqui. Tem mais 2 átomos de oxigênio nessa substância.
Como que pode mais dois átomos de oxigênio se ligarem aqui, sendo que já está todo mundo estável? É aqui que vai acontecer o que a gente chama de ligação covalente dativa. Olha aqui no enxofre. O enxofre já está estável, ele já tem 8 elétrons, porque ele já compartilhou um elétron com esse oxigênio e com esse daqui, então já adquiriu, já ficou com 8. Só que agora o enxofre vai compartilhar um par de elétrons inteiro com o oxigênio. Tá vendo esse par eletrônico aqui do enxofre? Cada bolinha é um elétron, né? Tem 2 elétrons, então eles formam um par de elétrons. Esse par eletrônico inteiro vai ser compartilhado com o oxigênio. E ele não pega nenhum dos elétrons do oxigênio, ou seja, ele não compartilha, ele não recebe nenhum dos elétrons do oxigênio. Ele só empresta os 2 deles para o oxigênio, mas não pega nenhum emprestado. Nesse caso aqui, o enxofre está sendo tipo o bom samaritano, aquele cara que é boa praça, que gosta de fazer média com todo mundo. Ele está emprestando 2 elétrons dele para o coleguinha aqui, para o oxigênio, e não está pegando nenhum emprestado. Porque ele já está de boa, ele já está estável, ele não é ganancioso, ele não é aquele cara assim que quer ter mais do que ele precisa na vida. Se ele só precisa de 8 elétrons, ele já tem 8 elétrons. Então, olha, eu tô com 8 aqui, vou te emprestar 2 oxigênio para você ficar com 8 também. Mas os 2 são meus, eu não estou te dando, é meu, tá? Continua sendo meu, mas eu estou te emprestando eles para você poder usar também. Aí o oxigênio recebe os 2 elétrons do enxofre. Deixa eu apagar aqui que ficou feio minha bolinha. Então, o oxigênio, vamos fazer de outra cor ali. Vamos fazer pretinho, igual tá os elétrons do enxofre aqui. Então, o oxigênio recebe 2 elétrons do enxofre aqui, por causa da ligação covalente dativa, e fica com 8. E o enxofre, ele não perde esses 2 elétrons, ele só está emprestando, então ele continua com 8. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Esses 2 elétrons aqui que está sobrando para o enxofre, ele vai emprestar para o oxigênio aqui. O oxigênio vai ficar com 8 elétrons, ficou 90 aqui, não é para ficar 90, é 2 bolinhas. Então ele vai ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica, adquire estabilidade, e agora todo mundo está feliz, todo mundo está contente, todo mundo está alegre, porque já estão todos estáveis, então forma-se a substância de ácido sulfúrico H2SO4 por causa dessa ligação covalente do tipo dativa, tá? Quando a gente vai representar uma ligação covalente, olha aqui, voltando um pouquinho no slide anterior, deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui. Voltando um pouquinho no slide anterior aqui, gente, cada ligação, cada par de elétrons que está sendo compartilhado por ligação covalente comum, a gente sempre representa com um tracinho entre os 2 átomos, dessa forma como está aqui. Então aqui o oxigênio ele compartilha 2 pares eletrônicos, a gente põe 2 tracinhos indicando que é uma ligação covalente dupla. Aqui o nitrogênio compartilha 3 pares de elétrons, então a gente faz 3 tracinhos representando que é uma ligação tripla. Aqui entre oxigênio e hidrogênio é um par de elétrons compartilhado, um tracinho. Entre o outro hidrogênio e o oxigênio é outro par de elétrons, um tracinho também, representando 2 ligações covalentes simples. Aqui um par de elétrons só, um tracinho, ligação covalente simples. Agora, quando a gente tem essa situação aqui de uma ligação covalente coordenada, ou ligação covalente dativa, tá? As ligações covalentes normais, onde ocorre compartilhamento de elétrons entre os 2 átomos, a gente representa por um tracinho. Então, um par eletrônico sendo compartilhado, um tracinho. Mais um par de elétrons sendo compartilhado, mais um tracinho. Mais um par de elétrons sendo compartilhado, mais um tracinho. E, por último, mais um par, mais um tracinho. Aqui, nesse caso de ligação covalente dativa, a gente não vai representar por um traço. A gente vai representar essa ligação com uma seta, onde a base da seta sai do elemento químico que está compartilhando o par eletrônico inteiro, e a ponta da seta indica o elemento que está recebendo esse par de elétrons inteiros, tá? Então, a gente, ao invés de colocar um tracinho, a gente coloca uma seta indicando que essa ligação covalente ela é do tipo dativa, tá? Vamos fazer agora umas atividadezinhas. Deixa só eu achar a atividade aqui para eu compartilhar ela com vocês. A gente vai fazer uma tarefinha para a gente poder finalizar nossa aula e fixar bem o nosso conteúdo. Tá? Só um minutinho, deixa só eu achar a atividade aqui.
Vou compartilhar aí com vocês, então, a minha tela para que vocês enxerguem ela como eu estou vendo e possam fazer atividade junto comigo aí, tá? Só um minutinho, deixa só ele aparecer minha tela aqui. Aí, filho. Espera aí que meu computador tá uma carroça, tá, gente? Assim que eu conseguir resolver fazer a carroça andar aqui, eu compartilho com vocês a tela para vocês poderem fazer a atividade junto comigo. Aí, consegui. Tá aparecendo aí para vocês agora o slide com a atividade? Pessoal, então a proposta aqui para a gente terminar nossa aula é a gente fazer duas atividadezinhas aqui onde a gente vai aplicar o conhecimento que a gente aprendeu ali de ligações químicas, tá? O conhecimento que a gente aprendeu ali das diferentes formas de ligações químicas que podem ocorrer entre dois átomos diferentes, beleza? Então vamos lá, gente. Ali a gente tem dois exemplos, duas atividades informando ali sobre diferentes formas de ligações químicas entre dois átomos, tá? A primeira atividade, ela diz assim: para que um átomo neutro de cálcio se transforme em cálcio mais 2, em Ca mais 2, ele deve. Olha aqui, gente. Presta bem atenção no que está sendo falado aqui. Para que um átomo neutro, ou seja, neutro quer dizer que a quantidade de prótons e de elétrons dele, ou seja, a quantidade de cargas positivas e de negativas nesse átomo sejam iguais, tá? Se transforme em um íon cálcio mais 2, então o íon vai ser cálcio mais 2, Ca mais 2, ele deve. O que deve acontecer com um átomo de cálcio neutro para ele se transformar no íon cálcio mais 2? Qual é a resposta correta, gente? O que deve acontecer com ele? Responde para mim. O que deve acontecer com ele? A Maria disse letra C e a Jéssica disse perder 2 elétrons. Vamos conferir aqui? Então, letra C, a resposta das duas é igual, C, perder 2 elétrons. Se o átomo ele é neutro, ele tem carga, não tem carga elétrica nenhuma, para ele se transformar em um íon de cálcio mais 2 aqui significa que ele vai ter duas cargas positivas a mais do que cargas negativas. Quando um átomo perde alguma coisa, ele não perde carga positiva, ele sempre perde carga negativa. Carga negativa está relacionada a elétrons. Nossa, ficou bem bonito minha letra aqui, hein? Olha que coisa primorosa, letra bonita, parecendo a criança do primário. Mas enfim, então ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele fica com a carga mais 2, porque ele está com duas cargas positivas a mais do que cargas negativas. Então, como as meninas falaram corretamente, ele precisa perder 2 elétrons para que ele se transforme no íon cálcio mais 2. Tá? Segunda atividade nossa ali. Diz assim: um elemento químico de configuração eletrônica. Olha aqui a configuração eletrônica do nosso elemento químico. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, possui forte tendência para. Então, qual é a tendência desse elemento químico? Presta atenção aqui, gente. A última camada eletrônica do nosso átomo é essa daqui, a camada eletrônica 3. Vocês vão aprender lá no primeiro ano o porquê do S e o porquê do P aqui, tá, gente? Isso daqui é a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Esse S e esse P são subníveis da camada 3.
a camada eletrônica 3 ela pode ser dividida em subníveis, o S é um subnível, o P é outro. Mas enfim, por enquanto a gente não precisa saber disso, vamos manter só aqui. A última camada eletrônica é a camada 3. Quantos elétrons esse átomo tem na camada 3? Quantos elétrons esse átomo aqui tem na camada 3 dele? Qual que é o total de elétrons dele da camada 3? Que é a última camada eletrônica dele. Quantos elétrons ele tem, pessoal? O número de elétrons é o que está em cima da letrinha, tá? O que está em cima do S e o que está em cima do P. Em cima do S ele tem 2, em cima do P ele tem 5. Então, somando os dois, 5 mais 2, como a Carolina e a Maria falaram ali, ele tem um total de 7 elétrons na última camada eletrônica. Ele é estável com 7 elétrons? Ele se torna um átomo estável com 7 elétrons na última camada? Sim ou não? Isso, ele não é estável. Então, o que tem que acontecer com ele para ele ficar estável, já que ele tem 7 elétrons na última camada eletrônica dele? Qual que é a tendência que ele tem? Ótimo, Jéssica, muito bem. Se ele já tem 7, ele precisa ganhar mais um para ficar com 8. E assim, consequentemente, adquirir estabilidade eletrônica. Lembra, gente, 7 elétrons, para ele perder 7 elétrons e a última passar a ser a última, a anterior passar a ser a última camada eletrônica, é muito difícil. É muito mais fácil ele ganhar mais um e ficar com 8 nessa que ele já tem do que ele perder esses 7, tá? Então ele tem uma forte tendência de ganhar um elétron, para que assim ele fique com 8 elétrons na sua última camada eletrônica, tá? Por último, a camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons, enquanto a camada mais externa de outro elemento Y tem 7. Uma provável fórmula de um composto formado por esses elementos é: então eu tenho o X, na última camada eletrônica dele ele tem 3 elétrons, e esse X vai se ligar com o Y, que na última camada eletrônica dele são 7. Deixa eu grifar essas informações porque elas são importantes. Então o X tem 3 e o Y tem 7. Se esses dois átomos se ligarem, fizerem uma ligação química entre eles, qual vai ser a fórmula química provável para esse composto formado da ligação entre X e Y? Qual que vai ser a fórmula química, gente, da ligação entre o X e o Y? É XY3, X5Y, X3Y, X7Y3 ou XY apenas? Lembra como é que a gente faz para determinar a fórmula? Ó, a Carolina acha que é a letra C, X3Y. Alguém concorda com a Carolina, discorda da Carolina? A Maria já acha que é a letra D, X7Y3. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vamos ver lá qual das duas está certa, se é a Carolina ou se é a Maria. O elemento químico X, ele tem 3 elétrons na última camada eletrônica dele. Ele tem 3. É mais fácil ele ganhar 5 para ficar com 8 ou perder esses 3 e a camada eletrônica anterior passar a ser a última? Qual que é mais fácil? Ganhar 5 para ficar com 8 ou perder 3? O que vocês acham? Muito bem, Jéssica. É muito mais fácil ele perder 3. Se ele vai perder 3 elétrons na ligação química, que sinalzinho que eu coloco para ele? Mais ou menos.
Mais, muito bem. Ó. Então, o X vai perder 3 elétrons. Então, eu vou colocar mais 3. Tá? O X é mais 3. O Y, ele tem 7. 7. Para ele é mais fácil perder esse 7 ou ganhar mais um? É mais fácil perder os 7 ou ganhar um? E ficar com 8. Ganhar um. Se ele vai ganhar um, qual é o sinalzinho que eu coloco em cima dele? Mais ou menos. Menos. Então vamos colocar em cima dele aqui, olha. Menos 1. E agora, como é que eu faço para saber qual é a fórmula do composto formado entre os dois? Vamos voltar um pouquinho. Olha aqui. O númerozinho que está em cima desse vai embaixo desse daqui, só que daí sem sinal, né? Sem colocar o sinal. E o númerozinho que está em cima desse vai embaixo desse daqui, também sem pôr o sinal. Voltando lá para a nossa atividade agora. Então, esse 3 que está aqui em cima, a gente vai passar ele embaixo do Y. Vamos colocar aqui, sem o sinal de mais. E o 1 que está em cima do Y, a gente vai passar ele para o outro lado. Para o lado de cá agora. Embaixo do X, também sem os menos. Fórmula química da ligação entre esses dois compostos vai ser... Qual é a resposta? Qual é a resposta correta? Conseguem descobrir qual é a resposta correta? Não, não é a letra D, porque a letra D aqui é 7 embaixo do X e tem que ser 1. Lembra que quando tem o número 1, a gente nem precisa pôr ele? Pode esconder ele? Então, qual que fica a resposta correta? Qual é a letra da resposta? Letra A. Isso aí. Muito bem. Letra A. X, Y, 3. Tá, gente? Esse é fácil. Para você determinar a fórmula, sempre coloca assim. Ah, ele tem 3 elétrons, então ele vai perder. Vamos colocar mais 3 em cima dele. Ele tem 7, então ele vai ganhar. Vamos colocar menos 1 em cima dele. Depois só inverte os números. O que está em cima desse vai embaixo desse. E o que está em cima desse vai embaixo desse. E lembra-se sempre, se for 1, você pode apagar o 1 e deixar só o símbolo do elemento. Você já descobre ali a resposta para ele, tá? Pessoal, bem facinho esse conteúdo, ele não é difícil, tá? Ele é bem tranquilinho. Eu vou deixar para falar com vocês sobre ligações metálicas na próxima aula, porque ligação metálica ela é bem facinho, é bem tranquilo. Assim, dos 3 tipos de ligações químicas, a metálica é a mais de boa de todas, a gente consegue trabalhar ela em muito pouco tempo, tá? Para a gente poder conversar, então, um pouco melhor daí sobre o próximo conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, que ele é um pouco mais complexo, ele exige um pouco mais de capacidade aí para a gente resolver. Para a gente fechar nossa aula, gente, eu preciso de vocês uma luz aí, eu preciso que vocês me digam uma coisa. Como é que está a apostila do segundo bimestre de vocês? Vocês me falaram que o último conteúdo que vocês trabalharam foi ligações químicas. Vocês conseguiram